Olá, galerinha! Um grande abraço a todos vocês. O Viajando pela Fisiologia ao vivo agora às 15 horas na fanpage do Facebook e também no Instagram. A galera chegando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Hoje, segunda-feira, e todas as segundas e todas as quintas-feiras, sempre das 15 às 15h30, live aqui no Viajando pela Fisiologia. E hoje nós temos um tema muito bacana, muito legal, e temos um convidado especial, que é o professor Fernando Rosa, e hoje nós vamos estar conversando sobre exercício, hormônios e nutrição. Então sejam todos muito bem-vindos aqui no Viajando pela Fisiologia. A Personal chegando por aqui, o Aldi Paulo também, o BR Personal, beleza, cara? Um abraço para vocês. É uma enorme honra receber todos vocês aqui no Viajando pela Fisiologia. Beleza, PT Marcos? Sejam todos muito bem-vindos. E olha, lembrando o seguinte, hein? Todas as segundas e todas as quintas-feiras, sempre das 15 às 15h30, live no Viajando pela Fisiologia. E cada semana um tema de discussão aqui no Viajando pela Fisiologia. Nesta semana, hoje e na próxima quinta-feira, estarei aqui com o professor Fernando Rosa, que é um amigo de longa data, um excelente profissional, e vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre exercício, hormônios e nutrição. Beleza, Rafa? Um grande abraço para você. Rafael Veiga chegando por aqui também, a galera acessando aqui o Viajando pela Fisiologia. Então, vamos lá, galera. Como de costume, o professor Fernando vai fazer aqui uma breve introdução, já, sobre exercício, nutrição e hormônios. E aí a ideia é que vocês façam perguntas para o professor Fernando sobre as questões hormonais, as questões nutricionais e aí as questões ligadas ao exercício. O professor Fernando Rosa, para quem não conhece, ele é... Ô, Vivi, beleza? Sejam todas bem-vindas. A tia Oliveira por aqui também, o Jorjão chegando por aqui. Ô, Mônica, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Então, o professor Fernando Rosa, eu costumo dizer que ele é um professor multifunções. Ele trabalha com várias disciplinas e também trabalha em várias instituições. E vou contar só uma, tá, Fernando? O professor Fernando, ele é professor dos cursos de pós-graduação do Hospital Albert Einstein. Trabalhamos juntos lá no curso de Educação Física do Hospital Albert Einstein. E o professor Fernando, ele trabalha também nos cursos de pós-graduação da FMU, da Universidade Estácio de Sá, da São Camilo, não é isso, Fernando? Também. Então, Fernando, seja muito bem-vindo, um prazer enorme te Obrigado. receber aqui. É uma honra enorme aqui para todos nós do Viajando pela Fisiologia receber você aqui. Por favor, se apresente um pouquinho, fala um pouquinho de você, quem é o professor Fernando Rosa? Bom, inicialmente, muito boa tarde aí, meus caros amigos, aqueles que vão entrando aí, já vi que tem algumas pessoas conhecidas. E, primeiramente, é um grande, um convite ao qual recebi, que é de felicidade inenarrável aqui, feito aqui pelo professor Fábio Seschini. Não tem como eu me apresentar do lado dessa fera, né? Mas, entretanto, sou da área, sou docente, pesquisador, e já há alguns anos, né, alguns poucos anos, não tanto quanto o professor Fábio, só para dizer que eu sou um pouquinho mais novo que ele. Nem né? tanto, né? Um pouquinho mais, né? E gosto muito da atuação dentro dessa área do parâmetro de fatores estressores e a questão nutricional, né? Para quem me conhece já de alguma data, sabe que eu ministro sempre voltado à questão fisiológica. Uma das minhas áreas de concentração também é a área de bioquímica, e ao qual também ministrei muito tempo, né, a questão do sistema endócrino. E é uma das coisas que a gente traz hoje aqui para vocês. Então, galera, hoje o bate-papo é sobre fisiologia do sistema endócrino, nutrição e hormônios. Então, a ideia é que o professor Fernando ele vai fazer uma breve introdução aqui dessa temática. Enquanto isso, por favor, deixe aqui as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões nos comentários, e eu, professor Fernando, vamos responder aqui as suas dúvidas relacionadas às questões nutricionais, a hormônios e também a exercício. Beleza, professor? Vamos lá, então? Vamos lá. Então, vamos lá, professor. Vamos fazer uma breve introdução para a galera aquecer aí nas perguntas. Bom, primordialmente,
o nosso encontro de hoje nasceu com a seguinte necessidade. Muito se vê pelos novos parâmetros do que se aplica da atividade física ou do que se consome em relação a alimentos, uma palavrinha subsequente chamada de modulação. E essa modulação vem em torno do quê? Da questão endocrinológica. Nesse sentido, qual que foi o nosso eixo central para esse bate-papo? Olha só, quantas pessoas se fundamentam hoje na questão nutricional pela pesquisa? As fontes são verídicas ou não? Tudo bem, a gente já tem um bom desenvolvimento dessa questão e a gente sabe qual profissional encontrar, sabe para quem recorrer, inclusive sobre a literatura impressa. Mas tem uma outra questão, e com relação ao exercício? Com relação ao exercício, também é o mesmo discurso, porém, exercício e nutrição, eles andam muito próximos. Agora, vem o que da questão? E a questão hormonal? Então, o que acontece? Como o preceito do Viajando pela Fisiologia fala, que é entender um pouquinho mais sobre fisiologia, eu venho acompanhando muito o professor Fábio para entender também a questão do canal, sobre o que ele fala. E nesse quesito, o que eu digo para vocês? Vamos entender um pouquinho sobre a questão da fisiologia hormonal, que é uma questão que fica muito vaga para muitas pessoas. Vamos dizer que hoje você, graduando, tem pelo menos um semestre ou 2 semestres na faculdade que você vê a questão da fisiologia, mas que em poucas horas aula você vê essa questão hormonal. Depois, vamos entender que você já é uma pessoa formada na área, já é um formador de opinião, ou talvez seja até pós-graduado. Então, vamos entender da seguinte forma. Quanto disso você viu numa pós-graduação? No máximo 20 horas aula. No máximo 2 dias de 10 horas aula, como se preconiza na pós-graduação. É muito pouco, né, Fernando? Muito pouco. Tanto na graduação quanto na pós-graduação. O sistema endócrino ele é muito amplo, são muitos hormônios, são muitas regulações celulares em função da atividade endócrina, e realmente 20 horas na pós-graduação é pouco. O que dirá, então, na graduação, né? Nossa, com certeza. E hoje você não encontra por aí, né, algum curso que seja especificamente, você até pode encontrar, mas você não encontra a turma formada, né? Por isso que a nossa ideia foi trazer isso daí como foco de discussão. Você não encontra um curso hoje que fale especificamente sobre isso. E isso envolve muito mais do que só o conceito fisiológico. Envolve também uma área que eu ministrei disciplina há muitos anos, que foi a questão da farmacologia. Farmacologia basicamente aplicada ao rendimento. E nesse caso, para pensar um pouquinho. Quanto desse conceito a gente consegue atrelar tanto para nutrição, tanto para atividade estressora, tanto para atividade de rendimento? Praticamente ele está infimamente incorporado. Agora, nosso bate-papo, ele nasce também com um conceito, e isso daí a gente se preparou muito durante algum tempo, eu e o professor Fábio Seschini, no seguinte quesito: a gente quer mostrar a cientificidade. Por que mostrar cientificidade? Nós não somos profissionais que nos baseamos em olhar para os erros dos outros, fazer ou realizar, né, proferir críticas para outros profissionais ou condutas de outros profissionais, mas sim a gente quer trazer o conhecimento na íntegra como a ciência preconiza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é trazer de uma forma a que ele seja aplicável para vossos pacientes, clientes, alunos, como você preferir chamar o material humano. Tá? Por que eu digo isso? Você, nutricionista, me fala quantas vezes você olhou para um determinado caderno de exames ou para um prontuário e não soube interpretar. Ou se não, você, treinador, quantas vezes você olhou lá para um prontuário de um atleta,
olhou, por exemplo, vamos pegar uma medida bem básica, muito básica, de uma testosterona. E quando se comentou no corpo médico ou no corpo de fisiologistas que aquele atleta se encontra abaixo, né, no primeiro terço ali em relação de milimolar de testosterona, qual foi a sua primeira ideia? Então, o nosso intuito aqui é que você tenha essa ferramenta como algo que agregue posteriormente para vossas aplicações futuras. E aí, professor Fernando, uma coisa bacana, ó, já tem uma pergunta aqui. Então, ó, você que tem pergunta sobre hormônio, exercício, nutrição, deixa a pergunta aqui no comentário que nós vamos responder, ok? O BRS Personal, ele pergunta aqui, reposição hormonal é igual a modulação? Dá para dizer que conceitualmente isso é a mesma coisa? Na verdade, vem acompanhado realmente do que o BR Personal colocou aí, né, sobre a questão bomba, né? Dentre esses conceitos, vamos ser bem claro com as nossas explanações. Reposição hormonal, tá? Ou a utilização de algum ergogênio ilícito para questão esportiva, todos nós sabemos que isso daí, como o próprio nome fala, né, ilícito, ele não é muito bem visto pela nossa sociedade. Aí vem um outro quesito. Todo medicamento, quando ele é proposto, mediante a uma falta, mediante a uma problemática, mediante a um conceito de enfermidade, tá? E não deve ser utilizado por razão estética, de forma nenhuma. Ou seja, quando nós temos lá um profissional dessa área propondo uma terapia relacionada à questão de um determinado hormônio ser administrado, pode ter certeza que é porque realmente aquela pessoa necessita, ela precisa. Aí, quando você fala, olha, reposição hormonal é a mesma coisa que modulação? Não, modulação, vamos ser bem sinceros, é um novo termo ao qual as pessoas colocam, tá? Inclusive na mídia, para se tornar uma coisa vendável. E, na verdade, o que acontece? Existe apenas um conceito que é aquele da necessidade do paciente, tá? Então, seria bem essa questão, aí respondendo a questão do nosso BRS personal. E mandar um abraço ali para o Bruno Vespasiano, que é o cara que sempre está tietando junto comigo, o professor Fábio Seschini, também desse outro lado aqui o César, que é o meu querido aluno, que eu apelidei ele de Batman, né? E alguns outros mais, aí, se eu não me engano, até a Tiziane também está online aí assistindo a gente. Olha, seja muito bem-vindo, viu, professor César, professor Bruno Vespasiano, um grande abraço para você, professora Tiziane, sejam todos muito bem-vindos. E aí, olha uma coisa interessante, galera. E aí eu vou aproveitar a presença do professor Fernando, que é especialista aqui em fisiologia neuroendócrina e as questões nutricionais. Eu costumo falar assim para os meus alunos. Eu, Fábio Seschini, eu não sou contra a suplementação. O que eu, Fábio Seschini, sou contra? Muitas vezes é como a suplementação ela é indicada e realizada de forma, vamos dizer assim, entre aspas, irresponsável. Por quê? Porque não é, Fernando, assim, ó, se eu suplemento, por exemplo, se eu faço uma suplementação proteica para ganho de massa muscular ou de aminoácidos, eu tenho que organizar essa ingestão proteica com as questões da dieta fora do plano de suplementação. E para organizar essa questão da suplementação junto com a alimentação diária, o que nós temos visto hoje? Muitos profissionais de educação física que querem prescrever, querem dar sugestões, e nós não somos contra a suplementação. Tanto é que o conceito ele diz, suplementação se faltar algum tipo de nutriente, tem que identificar qual é o tipo de nutriente, qual que é o tamanho dessa deficiência, deve ser avaliado se isso pode ser sanado ou não através da dieta, ou se a suplementação seria a melhor estratégia. O que você tem a falar sobre isso, Fernando? Porque isso cria impacto associado ao exercício, associado à suplementação, na função neuroendócrina.
Perfeito. Bom, essa questão, né, até o professor realizando uma questão dessa daí para mim, numa primeira vez aparecendo aqui numa live, né, é realmente para testar a gente. Mas, em razão disso, vamos responder ela por partes. O que acontece? Inicialmente, a gente tem lá uma pessoa que realiza atividade física esportiva e tem um determinado requerimento energético. Ponto. Temos aqui dois profissionais envolvidos nessa situação. Aquele que prescreve o treinamento e aquele que literalmente prescreve a terapêutica nutricional, ok? Só que o que eu defendo muito nessa questão é a questão da equipe multidisciplinar. Por quê? Muitas vezes, aquele jeitinho brasileiro, ele impera até na própria vida das pessoas. Quantos profissionais, por exemplo, eles acabam exacerbando por acharem que têm o conhecimento ou acharem que podem exercer ilegalmente outra profissão, né, transpondo essa barreira, recomendando alguma coisa. Também tem, por outro lado, uma questão primordial. Por que também existem profissionais que não têm conhecimento disso e outros que se especializam e acabam perdendo o público? Né? Então, isso daí também é uma questãozinha bem, bem sensata para a gente aplicar aqui com relação a esse tema de suplementação. Só explicitando aqui um pouquinho uma coisa que pode acontecer nesse mundo. Vamos lá, o professor Fábio citou os aminoácidos, né? A questão dos aminoácidos. Hoje em dia, é muito comum você ver aquele cara dentro da academia tomando o pré-treino, o intratreino e o pós-treino, né? Ou seja, são 3 caramanholas que o cara carrega, né? E você vê mais o cara chacoalhando aquele caneco na academia do que popularmente treinando. Vamos ser bem sinceros. E, na maioria das vezes, todos os complexos contidos ali, diluídos, são proteicos, né? Ou derivados, enfim. Ou seja, imagine a quantidade de aminoácido que esse cara não carrega diariamente e indevidamente. De onde vem essa propaganda? Primeiro, que a pessoa ela se apoia pela mídia que te dá alguns recursos, te dá algumas informações, mas não necessariamente aquilo que é apoiado pela cientificidade. Segunda coisa, o cara vai lá e começa a utilizar isso daí. Vamos fazer o advogado do diabo, né? Eu trabalho muito com a questão da suplementação, mas, inicialmente, pela prerrogativa, vamos colocar o seguinte, existem suplementos, por exemplo, vamos colocar lá, por exemplo, o BCAA. BCAA, aminoácido de cadeia ramificada, muita gente conhece. A pessoa faz a ingestão exacerbada de BCAA, junto com uma grande carga proteica, né? Especialmente o whey protein. O whey protein já contém BCAA em sua formulação. E vamos dizer que vai realizar um treino e movido pela suplementação, é o dia que, sem controle de carga nenhuma, ele acaba aplicando uma intensidade altíssima. Legal. O que isso daí pode acontecer? Primeira coisa, se a gente olhar o metabolismo glicídico desse cara, assim como olhando por outro fator, o estresse aplicado naquele dia que não é decorrente da sua periodicidade, vamos imaginar que ele teve lá várias questões relacionadas aos feedbacks, retroalimentação, levando até um quadro hipoglicêmico. Por que isso daí? Poxa vida, é sabido que a sinalização ali, né, mediante RS1, entre outras coisas, dentro de uma cascata de eventos, ela vai aumentar. Vai aumentar o transporte de glicose para dentro da célula. Mas aí muita gente fala, isso é bom. É bom, legal, tá bom. Fala isso daí pro cara que basicamente desmaiou no leg press 45 com 500 quilos. Né? Então é bem essa questão. E aí, só para ficar bem claro, nós não somos contra a suplementação, mas eu diria assim, né, Fernando? Devidamente colocado. Devidamente colocado, precisa fazer uma avaliação nutricional para entender o que é o comportamento alimentar do sujeito, precisa saber as questões de volume e intensidade do treinamento, tipo de treinamento, qual o método, qual o volume, qual a intensidade, porque, por um lado, você tem as influências do exercício na função endócrina, e, por outro lado, você vai ter as influências nutricionais, vindas ali
da questão da própria suplementação e da própria dieta. E aí, ó, o pessoal está deixando pergunta aqui, vamos responder a pergunta deles. Ó, primeira do César, que acho que entra agora bem no assunto. Ó. O professor César pergunta assim, ó, existe alguma relação da liberação hormonal dentro da sessão de treinamento de força, ingerindo pré-treinos que contenham aminoácidos como beta-alanina, nitrato de creatina, arginina e alfa-cetoglutarato? Existe algum ganho efetivo na relação desse tipo de ergogênico? César, obrigado pela presença, obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá. Essa pergunta aí é bem complexa, né? E a gente vê que o Batman foi a criação aí de basicamente, né? A gente cria um monstro, porque ele teve várias aulas aí comigo, e basicamente a gente entende pelo pressuposto que existem vários aminoácidos aí, né? E dentre esses vários aminoácidos, César, cada um tem uma função específica. Tá? Então, por exemplo, citando lá a questão da arginina, por exemplo. A arginina, ela tem o seu potencial, o efeito vasodilatador e tudo mais, mas vamos dizer o seguinte, a arginina, dentro dessa questão de modulação, né, ela não está muito acerca da questão hormonal, mas eu digo que eu poderia associá-la muito mais, por exemplo, ao ciclo da ureia. Né? Então, aí a gente parte um pouco pelo pressuposto bioquímico, porque existem os precursores, né, provindo ali de um carbonil fosfato, mais uma ornitina, roda inteiro, tudo aquilo lá, tem a arginase, que faz a quebra da arginina, e o ciclo continua. E nisso daí é onde eu tenho lá a promoção da enose, né, a endotélio nitric oxissintetase. Só que a questão primordial é que isso daí, posteriormente, influi em uma segunda questão, por exemplo, na questão circulatória, que é por onde tem a demanda desses determinados hormônios. Aí vamos ser bem sinceros, né? Tem uma correlação entre esses outros que você citou? Tem, só que também não é primordial, tá? Vai ser primordial quando eu tenho, por exemplo, alguns peptídeos específicos que podem faltar, por exemplo, numa cadeia A, cadeia B, para a montagem de uma insulina, ou aqueles que sinalizam também, por exemplo, quem vai fosforilar uma insulina. Né? Afinal, por exemplo, a gente pega lá o sistema chave-fechadura, que todo mundo já conhece. Nesse sistema aí, nós temos os peptídeos que lá no ribossomo se montam para que efetivamente eu tenha esse mecanismo funcionando, para poder deslocar a glicose para dentro. Então, cada um deles tem uma função primordial, né? Mas eu não diria que é diretamente primária nesse sentido, mas tem suas funções secundárias. Bom, vamos lá então. Tem outra pergunta aqui do professor Rafael Veiga. Ele pergunta assim: reposição hormonal serve para idosos que fazem treinamento resistido, até nível hormonal perdido com o passar do tempo e a redução da força e da potência? Bom, vamos lá. Reposição hormonal em idosos que fazem treinamento resistido. O quanto que isso pode ajudar, Fernando, nessa resposta de força e potência muscular? Bom, inicialmente, a reposição hormonal, ela deve ser proposta quando você tem uma acentuada sarcopenia, quando você tem um acentuado nível clínico preposto para aquele paciente. E aí, no caso, o treinamento resistido, ele vem para complementar isso daí, diminuindo, né, a incidência desses fatores. Tá? Então, vamos dizer o seguinte. Primeiro, se a pessoa está fazendo do uso de reposição hormonal, né, que isso daí seja efetivamente para um idoso que necessita pelo seu quadro que é de ordem clínica. E o treinamento resistido, ele vem para complementar esse fator. Não só com idosos. A gente pode citar isso daí também com portadores de HIV, né, a questão do sistema imune, né, bem depletado. A gente pode citar isso daí também, dependendo do estágio, para uma caquexia, né? Não necessariamente ela precisa estar associada ao câncer, tá? Mas também o nível de caquexia não pode ser aquele nível
né, extremo, refratário, como todo mundo já conhece. Então, nesse caso, para idosos, é aquela questão. O treinamento de força ele já dá resultado. O único problema só do treinamento de força para idosos, e aí vem já uma escasinha para vocês, né, na quinta-feira, voltarem ao nosso bate-papo, é o seguinte, é o processo da reversibilidade. Né? Hoje em dia, tem muitas publicações relacionadas aí ao destreinamento. E agora aparece mais ainda a relação do destreinamento e a relação hormonal. Por quê? Um idoso treina por 2, 3 anos. Ele melhora a sua condição muscular, ele melhora a sua condição até mesmo de autoestima, melhora a sua condição endócrina, mas ele ficou um mês sem treinar, é como se ele tivesse um decréscimo gigantesco da performance ao qual ele manteve, né, acentuando aí as perdas que eminentes para ele não serão muito boas. Agora, galera, uma questão interessante, né, Fernando? Por exemplo, a reposição hormonal. Tem que lembrar que eu consigo aumentar a efetividade da ação hormonal na sinalização intramuscular quando eu tenho estresse mecânico. Então, quer dizer, o treino por si só, ele é um fator importante. Então, quando a gente fala em idoso reposição hormonal, o treino é um fator importante que vai aumentar a força de atração lá do hormônio com o receptor e, portanto, todas as vias de sinalizações intracelulares. Então, de novo, não é só nesse caso que o professor Fernando falou, o treino ele também é importante. Por isso que mesmo com a reposição, se eu parar de treinar, é muito provável que a força e a potência deva também diminuir até a velocidade de síntese proteica. Não é isso, Fernando? Com certeza, com certeza. Dentro dos parâmetros de sinalização, nós primeiro que a gente não deve chegar numa situação crítica, né? Por isso que nós somos profissionais que não vamos identificar aí a enfermidade, mas nós trabalhamos num caráter preventivo para essa enfermidade não chegar até nós, né? Creio eu que, né, professor Fábio, Exato. Você não quer que isso daí chegue até você, nem eu, né? Agora, a questão em si é sobre você aplicar uma metodologia, que é essa da reposição hormonal, que eleva aí, né, mais um profissional dentro dessa questão para se realizar a terapêutica medicamentosa, e nesse sentido deve ser feita efetivamente, não querendo relação estética. Essa pergunta foi muito bacana, Rafael, pelo seguinte, hoje tem muita gente que defende a terapia hormonal. Tem muita gente que, principalmente mulheres, chega lá nos 45 anos para diminuir os efeitos, as incidências do climatério e tudo mais. O que acontece com essa pessoa? Ela procura realizar uma terapêutica medicamentosa, né? Uma reposição hormonal. É bom? É ruim? Existem estudos favoráveis, mas também existem estudos contrários. Né? Para isso, não adianta também a gente ler só um artigo e se fundamentar naquela questão. Olha, essa pessoa desse artigo falou sobre isso e abandonar todos os outros. O que tem acontecido muito hoje, e é uma das coisas que também deram luz a esse bate-papo, é o seguinte, hoje muitas pessoas leem um artigo, que seja ele 2018, e esse artigo se torna a verdade. Mas desde que a verdade seja boa para mim. E na verdade não é isso. Na verdade não é isso. Existem artigos aí que até mais de 10 anos atrás já comprovavam, talvez, algo contrário, né? E que muitas vezes quem lê não interpreta a metodologia do artigo. Será que isso daí foi bom para a gente ou não? Né? Então, nos próximos encontros, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre essas questões, que são polêmicas. Bom, e polêmicas, mas nós estamos aqui conversando à luz da ciência, não é aquilo que nós acreditamos. Nós, que somos professores universitários, nós trabalhamos com a ciência. Fernandão, tem uma pergunta aqui muito bacana da Cristiane. Obrigado, Cristiane, pela presença. O que fazer quando o aluno está com os níveis de testosterona baixo? O que podemos melhorar? Inicialmente, a gente sabe que existe uma melhora gigantesca quando se pratica o treinamento de força.
Aí você vai falar para mim, nossa, mas não houve esse determinado tipo de melhora. Então, aí, necessariamente, precisa se realizar o monitoramento da condição endocrinológica desse aluno para saber quais são os percentis, os percentuais, na verdade, ao qual ele está se enquadrando. Se é no primeiro terço, no segundo terço, né? Porque tem muita gente que já classifica, por exemplo, vamos pegar aí um jovem de 18 anos, né? A gente tem lá o valor de 78, né, 780 milimolar de testosterona por decilitro sanguíneo. Isso daí é muita testosterona, mas que quando ele está com 580, 500, tem gente que já considera hipogonadismo, e na verdade não é. Isso daí também é bastante testosterona, tá? Isso daí também é bastante testosterona. Então, nesse caso, inicialmente, treinamento de força. Depois, uma investigativa com o nutricionista para saber o que está acontecendo em relação a vossos recordatórios alimentares. Por quê? Porque inicialmente, hoje em dia, a busca pela estética ela é incontrolável. Vamos dizer o seguinte: dietas hipolipídicas, ou seja, né, falando bem a linguagem, pouca banha, a gente pode entender que essa dieta ela pode diminuir também, dependendo do caso, esses níveis de testosterona, porque você também não sabe o que esse cara fez anteriormente, né? Você não sabe os feedbacks fisiológicos que ele teve em relação a isso, né? Então, uma investigativa sobre essa questão alimentar. Hoje a gente vê muito isso daí, relatos também que eu já tive, né, dentro do âmbito esportivo. Chega lá aquele cara, né, com aquele abdômen extremamente tanquinho e fala assim, olha, eu não estou impotente, mas eu estou, né, claro, né, o cara nunca fala que está impotente, mas eu estou com um decréscimo de libido grande. Aí você começa a realizar a investigativa, você já vê que ele já foi usuário anteriormente de algumas dessas terapêuticas medicamentosas indevidamente, você vê que o consumo de lipídios dele é muito baixo, ele se alimenta basicamente à base de suplementos alimentares, que na verdade, nesse caso, são ergogênicos alimentares, né? E eles têm muitos deles têm baixo percentual de gordura, ou alguns são livres, né, do percentual de gordura. Então, basicamente, seria isso para sanar essa sua questão. Legal. Tem a pergunta aqui do Bejoelso, ele fala assim, sendo então terapia hormonal para tratar enfermidades, a modulação hormonal pode aumentar a chance de ativar células cancerígenas? Nossa, aí essa pergunta foi sensacional, né? Eu, como uma pessoa que estudei câncer por um tempo, né, fui cientista nesse quesito, posso dizer que existe tanto aquilo que pode induzir, né, como aquilo que pode não induzir. De um tempo para cá também existem algumas pesquisas que fundamentam que, dependendo do tipo de câncer, né, você não tem, com a terapêutica medicamentosa, com a modulação hormonal, esse quesito, mas você nunca sabe do padrão biológico que você tem na sua frente. Ou seja, o indivíduo afrodescendente tem um padrão biológico, né? O caucasiano tem outro, enfim, nós somos fruto aqui de uma grande miscigenação. Agora, que se execrava muito antigamente essa questão dos hormônios em relação a fatores carcinogênicos, isso é verdade. Mas hoje a gente já sabe que não, tá? E também, como que você vai aderir ao fato que o fator de crescimento, aquele tal do growth factor, ele não vai te pegar mediante aquilo que você vai administrar. Tá? Você pode ser uma pessoa propensa e não sabe. Né? Para isso, nós temos aquela famosa biblioteca de genes específicos que a gente vai entrar numa sala escura, né, com uma arma e vai tentar atirar
em cada um deles para tentar acertar, ou seja, vai ser muito difícil a gente acertar por conta da quantidade desses genes, né? Então, isso daí também vai por uma predisposição genética, tá? E também, muita gente não sabe, mas tem o tipo de câncer, né? Em que região esse câncer ocorreu? Será que foi em relação a isso mesmo? Né? Ou também, como que é esse câncer? Ele está encapsulado? Ele é uma bolinha? Ele é metastático? Né? Tudo isso daí tem que ser levado em conta. Especular, todo mundo especula, tá? Mas se fundamentar nessa questão da cientificidade, poucas pessoas se fundamentam. Sem dúvida nenhuma. A grande questão, quando envolve hormônio, né, Fernando, é complicado, é complexo, porque você não sabe o padrão, quais são os padrões de feedback desse sujeito. O que tem que lembrar, gente, é que quando você coloca hormônio de fora, hormônio sintético, o corpo ele tem mecanismos para perceber que existe ali uma quantidade do hormônio X circulando e agindo no corpo. E, portanto, eu tenho toda uma série de processos inibitórios, de feedbacks negativos, a nível de hipotálamo, hipófise, suprarrenal, tireoide, gonadotrofinas. E, portanto, essa discussão ela é bastante complexa. Aí a professora Ticiane, que está aqui no Instagram, ela falou assim, olha, acabou de sair um artigo reportando que atletas amadores estão fazendo uso de recursos hormonais apenas visando a resposta estética, ou seja, para postar fotos no Instagram. É verdade, a questão estética, ela é o que o professor Fernando falou, ela domina essa discussão, mas lembra o seguinte, muitas vezes o uso indiscriminado das questões hormonais ou das questões de suplementação, provavelmente os efeitos não vão aparecer de forma aguda a curto prazo. Isso deve aparecer a médio e longo prazo, ou seja, não vai aparecer amanhã, mas talvez daqui 2 anos, talvez daqui 1 ano, talvez daqui 5 anos, comece a acontecer esses efeitos. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, Fernandão, se você me permite. Claro. Nós temos, por exemplo, meninas na época da adolescência que começam, lá depois que tem a primeira menarca, começa a acumular mais gordura no corpo, que é um efeito biológico natural da maturação. E essas meninas, quando percebem que estão engordando, muitas delas decidem por conta própria, ali em conjunto com as amiguinhas, e falam assim, eu vou fazer uma dieta para emagrecer. E geralmente são dietas que a pessoa pega aí nas redes sociais, a pessoa tira da cabeça, que são dietas que têm baixa ingestão calórica total, baixa ingestão de carboidrato, de gorduras e também de proteínas. E o que acontece? Olha só que interessante. Nesse período da vida, é o único momento que eu tenho uma forte relação de aumento de densidade mineral óssea, que é para atingir o pico de massa óssea. E esse pico de massa óssea tem muita relação com a atividade de um hormônio estrogênico, ou de um hormônio esteroide, chamado estrógeno, que permite um maior tempo de fixação de cálcio nos ossos longos. Então, nesse período da vida, o osso está aumentando de forma longitudinal, a adolescente está aumentando a estatura, e eu também estou aumentando a densidade mineral óssea. E aí, o que acontece? Faz um modelo de dieta muito restritivo, principalmente em termos de carboidrato e também de gorduras, passa a ingerir menos gordura animal, e a gordura animal, que tem lá colesterol, é base bioquímica de formação para hormônios como estrógeno. Conclusão, pode ser que durante o período da adolescência, essa adolescente passe a ter menos atividade do estrógeno nos ossos longos, o que diminui a velocidade de desenvolvimento dessa densidade mineral óssea, e isso faz com que ela atinja os 20, 22 anos sem atingir o pico de massa óssea. Conclusão, por isso que hoje é muito comum você encontrar mulheres antes da fase de menopausa com um quadro de osteopenia instalado. Mas a osteopenia não deveria ser instalado depois que chegasse na menopausa? Esse é o padrão esperado. Mas talvez para aquelas pessoas que brincaram com essas questões nutricionais durante a adolescência, isso cria respostas anos lá na frente em função disso. E aí tem a pergunta aqui do Léo, ele fala assim, tem uma aluna que usa 3 antidepressivos por dia, é obesa,
tem exames de bioimpedância, mostrou massa magra bem distribuída, além de insulina alta. Qual a relação do uso desses medicamentos? Então, aí você tem que entender da seguinte forma. Mediante aí o que se administra por conta dessa aluna, inicialmente você está mexendo com a questão hipotalâmica, né? E aí você mexendo com isso, você também mexe com a questão de neuropeptídeos, né? E mexendo também com a questão de neuropeptídeo, isso aqui eu estou indo bem além, tá? Porque também tem uma resposta mais simplória, mas você também está mexendo com uma questão, né, de neuropeptídeos orexígenos e anorexígenos. Mediante o que você ingere, ou com a supressão de algum alimento, né, a sinalização ali insulinérgica, ela fica totalmente dependente, né? E aí, chegando muito mais fluxo de glicose, se ligando o cálcio lá nas ilhotas de Langerhans, ao qual se tem lá a liberação de uma insulina, a insulina ela pode aumentar, mas não necessariamente ela pode se ligar lá no receptor, no NPP1, né? E não necessariamente vai translocar a glicose para dentro, ou seja, fica uma relação totalmente deficitária. Cria resistência. No futuro pode criar uma resistência, pode um diabetes. Claro que aí é um relato da aluna, né? Mas aí a gente pode começar a matar, né? Essa questão. Tem um maior acúmulo de gordura em algumas determinadas regiões, porque só falar da massa magra é uma coisa, né? Agora, ver efetivamente isso daí é outra. A gente também vê por esse quesito, né? Que é uma das coisas que a gente coloca como fator de aplicabilidade aqui para os nossos próximos encontros, que um monte de gente pede a medida de glicose. Legal. Muita gente pede também, né? Vamos ser um pouquinho melhor, né? Pede insulina, legal. Mas alguém faz a correlação glicose-insulina, né? Então, tem esse parâmetro. Muitas pessoas também esquecem de uma coisa bem simples, de uma hemoglobina glicada, entre outras coisas, para se identificar esse quesito. Bom, nós estamos estourando aqui nosso tempo em 15 minutos. O professor Fernando vai responder mais uma pergunta. E, olha, eu sei que tem um monte de pergunta aqui, o que é muito bacana. Então, lembrando só que na próxima quinta-feira, às 15 horas, tem a segunda parte desse bate-papo aqui, não é, professor? Sim, a segunda parte. Se por acaso nós não conseguimos aqui responder a sua pergunta, não é para ficar triste, não é para ficar chateado, que na próxima quinta-feira você compareça, faça a pergunta lá, logo a primeira, e nós vamos responder. Olha, a Cláudia Mori, que está aqui na fanpage do Viajando pela Fisiologia, ela fala assim: independentemente da reposição hormonal ou da modulação hormonal, a ingestão de suplementos pode melhorar a baixa de hormônios na fase folicular do ciclo menstrual? Obrigado, Cláudia, pela presença. Excelente pergunta. Bom, Cláudia, uma excelente pergunta. É uma das coisas dentro do ciclo aí feminino que eu gosto muito de abordar, principalmente como docente. E não fique brava comigo, mas eu vou responder da seguinte forma: depende. Por que depende? Uma coisa é você pegar uma menina aí de 18 a 25 anos, vamos colocar 25 anos, né? Que está mais ou menos com 12 a 16 folículos de cada lado, né? Lá chegando próximo ao proestro. E imagine que uma mulher aí com 40 anos de idade, 42, tem lá uma média de 4 de cada lado, se estiver bem, né? Então, imagine só, na questão de você colocar determinados suplementos que fazem, às vezes, a supressão, principalmente daquilo que são os ésteres, ou seja, vai promover a prática esteroidal, né, pode gerar, né, com certeza, alguma problemática nesse sentido. Claro que uma investigativa, né, com um determinado ginecologista vai melhorar muito essa questão. Por isso que eu fico um pouco em cima do muro para responder isso daí, mas já te digo, pode haver, dependendo da idade. Né? Agora, vamos dizer também uma outra questão, né? Com meninas, né, ou até
já adolescentes, não é difícil acontecer, tá? Não é difícil acontecer. Acontece muito com uma questão aí também com ginastas, com aquelas que precisam de controle de peso frequente, tá? Ou com pessoas do alto rendimento que estão ainda numa fase de maturação, tá? Isso daí acontece bastante, acontece muito. Um exemplo para a gente fechar isso aqui, você vê que tem jogadora de basquete que percebe que está engordando um pouquinho, coisa e tal, ou jogadora de vôlei, né? A gente não cita nomes, a gente procura apenas citar alguns exemplos que venham ilustrar aqui, mas que, basicamente, esse público notou um aumento da composição corporal, continuou jogando em alto rendimento, ganhou mais rendimento ainda, né? Até porque, né, o caso delas foi de uma gravidez, ou seja, fica muito tempo sem a menstruação, né? Acha que não vai acontecer nunca, né? Não toma nenhuma medida anticontraceptiva e acaba engravidando e não sabe. E nisso daí acontece uma explosão, né? Um grande boom desses hormônios, acaba aumentando o rendimento, né? Isso daí também foi um dos primeiros casos de doping natural, né? Dos nossos primórdios. E você vê que, basicamente, foi em razão de uma supressão de um determinado nutriente, né, e de uma grande prática estressora esportiva. E aí, Fernando, para a gente encerrar, abusando aqui da tua boa vontade, ó, tem uma pergunta aqui muito interessante. De novo, você que fez pergunta e não deu tempo de responder hoje, nós vamos responder na próxima quinta-feira. A pergunta é da Mirna. Mirna, seja bem-vinda, é um prazer enorme te receber aqui. Treinos resistidos são bons para melhorar os níveis de testosterona. Quero saber o seguinte, treino de panturrilha pode elevar os níveis desse hormônio? Olha, vamos dizer o seguinte, quando a gente fala de um músculo isoladamente, né, a gente basicamente não, né, pelo que eu estou entendendo aí, seria só treinar a questão de uma ínfima parte dos membros inferiores, que também é de chamado alto potencial genético. Ou seja, né, o que prejulga ser a panturrilha não é uma musculatura tão grande quanto, por exemplo, o anterior da coxa, o posterior da coxa, né, é uma parte menor ali da perna, mas ele contribui para a sinalização, com certeza, se devidamente estimulado e globalmente com o restante, né, do tecido mio. Agora, vamos ser bem sinceros, isso aqui é um músculo que basicamente é de potencial genético. Tem pessoas que vão treinar a vida toda, né, e não vão crescer. E aí todo mundo fala, a utilização de hormônio corrige muitas vezes esses problemas de potencial genético. Corrige, mas se você nasceu, né, sem a devida panturrilha, né, é uma brincadeirinha que a gente faz. Tem gente que não tem gêmeos, tem só sólio, né? Então, tem que se levar em conta essa questão do potencial genético, mas uma andorinha só aí não vai fazer verão, não. Exato. Em outras palavras, Mina, contribuem, mas não existe milagre. Isso é importante dizer, né, Fernando? Se não for global, não adianta. Não existe milagre. Então, nós entendemos que as pessoas sempre querem os resultados mais rápidos, os maiores resultados possíveis, mas isso demanda muita dedicação a nível nutricional, dedicação a nível de treino e também a genética por trás desse processo todo. Então, eu queria agradecer aqui a presença do professor Fernando. Nós estouramos aqui, Fernandão, em 20 minutos o nosso tempo. Olha só, me desculpe prolongar. Ticiane, não fique brava aqui, a culpa foi minha, tá? Para deixar bem claro. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui na fanpage do Viajando pela Fisiologia e aqui no Instagram também. E dizer que na próxima quinta-feira, às 15 horas, em ponto às 15 horas, nós vamos continuar este bate-papo sobre fisiologia do sistema endócrino, hormônios e nutrição. E se nós não conseguimos responder a sua pergunta hoje, não tem problema nenhum. Compareça na próxima quinta-feira, já faça a sua pergunta se você acessar esse bate-papo e nós vamos responder, ok? Então, eu queria agradecer a presença de todos. Professor Fernando, mais uma vez, professor Fernando, que sem dúvida nenhuma é um dos melhores profissionais que eu tive o prazer de trabalhar
e de continuar trabalhando, e de conviver. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite e só para não enchendo muito a bola do professor, né? Mas eu pouco apareço mediante aqui as câmeras, mas mediante ao profissional ao qual eu tive prazer de trabalhar na FMU e tenho o prazer de trabalhar hoje, né, no curso aí de várias instituições, me fez o convite, né, sobre uma prerrogativa de seriedade, cientificidade, e por isso eu acabei aceitando. E agradeço aí também aos meus alunos, que eu não considero alunos, considero companheiros de trabalho, ex-alunos, né, que prestigiaram aqui, entraram em nossa transmissão. Então, Fernandão, obrigado. E lembrando que o Viajando pela Fisiologia, todas as semanas, de segunda e quinta, sempre das 15 às 15h30, nós fazemos lives aqui. E com temas específicos que vocês acabam propondo aqui. E a ideia é que a gente consiga aqui cada vez mais trazer grandes nomes da educação física aqui para poder conversar com todos vocês. Então, continue acompanhando o Viajando pela Fisiologia. Um grande abraço, uma ótima semana e na próxima quinta-feira, às 15 horas, estaremos aqui para continuar esse bate-papo. E você, professor Bruno Vespasiano, você não vai me escapar no próximo final de semana. No próximo final de semana, nós vamos agendar alguma gravação aí. E a professora, vamos tentar, né? Quem sabe, né, Fernando? Trazer a professora Ticiane também para conversar um pouquinho sobre Pilates. E na próxima segunda-feira eu vou contar um segredo para todos vocês sobre o professor Fernando Rosa. Então, aguarde, beleza? Valeu, gente. Obrigado pela paciência, obrigado pela presença. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Hashtag Vamos Fazer a Diferença, que é a hashtag do Viajando pela Fisiologia. E como nós vamos fazer a diferença? Trabalhando de forma séria, de forma científica, unindo a ciência à prática, unindo a prática à ciência, sem precisar enganar ninguém, sendo sérios na nossa atuação, estudando, aprendendo cada vez mais. É assim que nós vamos fazer a diferença. Então, um grande abraço a todos e nos encontramos na próxima quinta-feira, pontualmente às 15 horas. Até lá.